Você faz ideia como a maior parte das campanhas tomam suas decisões? Eu digo para você com convicção que é no achismo. As pessoas acham que sabem o que as outras pessoas pensam, no que elas se interessam, quais são as suas principais preocupações, mas a grande maioria acha a coisa errada. Com exceção das grandes campanhas para presidente ou governador, onde a taxa é menor, cerca de 80% das decisões são tomadas no puro achismo, ou seja, sem dado algum para sustentar as decisões. Nesse vídeo, eu vou te explicar por que isso acontece e como você pode acessar dados de qualidade em 6 passos simples. Eu trabalho com marketing há mais de 20 anos e tem um padrão que se repete em quase toda campanha que perde. Elas decidem pelo que parece certo, pelo que é mais fácil ou pelo que está todo mundo fazendo. Raramente decidem pelos dados que mostram o que funciona. Campanha ruim não sabe que é ruim até perder. E geralmente a desculpa é a mesma. A comunicação não funcionou. Mas nessa hora eu digo, não é criativo nem na hora de dar desculpa. Quando se trabalha com criação e inovação, errar faz parte, ele é um mal necessário. É válido quando ele deixa um aprendizado, mas as lições, elas exigem análise e as análises exigem dados. Na prática, o que eu vejo são pessoas que deixam de fazer pesquisa com medo da resposta. Eu preciso deixar claro, campanhas sem dados não são campanhas, elas são apostas. E você não ganha uma eleição apostando. Agora, quando eu falo data driving, eu não estou falando de coisa complicada feito apenas para grandes campanhas. Data Drive significa você tomar decisão baseado no que você sabe e não no que você acha. Vou dar um exemplo prático. Você precisa fazer uma ação e precisa escolher entre 2 canais para investir: Instagram ou WhatsApp. Sem dados, você acaba escolhendo o Instagram porque dizem que está todo mundo lá. Com pesquisas e dados, você pode descobrir, por exemplo, que o eleitor prioritário desta ação ela está no WhatsApp, com uma taxa de abertura de 80%. E você sabe qual é a mensagem que funciona para esse público. Qual decisão você tomaria? Quase nenhuma campanha faz isso. E é por isso que desperdiçam tanto recurso. Tem 3 razões principais para uma campanha falhar quando não tem dados. Primeiro, você não sabe quem é o seu eleitor de verdade. Você acha que sabe. Você tem até uma persona genérica, mas você não sabe os seus dados reais. Idade, comportamento online, que tipo de conteúdo ele consome, em que horário ele é mais ativo, em qual rede social ele realmente está, quais são as suas principais dores e preocupações. O resultado é que você cria conteúdo para uma pessoa que não existe, ou então para si mesmo, e esse conteúdo não converte. O segundo erro, você não mede o que realmente importa. Você olha para métricas erradas, olha para curtida, compartilhamento, alcance, mas nenhuma dessas métricas te diz se o eleitor realmente está se movimentando na jornada do eleitor, na jornada de decisão. Você pode ter um vídeo de 100 mil visualizações e no final 0 votos, porque você estava medindo o que era fácil medir, não o que realmente importava. O terceiro erro é você não aprender com o que já aconteceu. Cada campanha, cada ação, ela é uma oportunidade para coletar dados. Mas se você não organiza esses dados, não analisa tendências e não identifica padrões, você repete o mesmo erro na próxima campanha e na próxima ação. Sem dados históricos, você começa sempre da estaca zero. Eu defino inteligência como a capacidade de aprender com seus erros. E sábio, aquele que aprende com o erro dos outros. E nós precisamos aprender a ser sábios para aprender com os erros das outras pessoas, porque além de tudo isso é mais barato. Com todos os recursos que nós temos à disposição, não dá para aceitar a desculpa que não temos orçamento para pesquisa ou para ferramenta de dados. Isso é mentira ou é ignorância. Em minhas consultorias costumo dizer que caro é perder. É colocar recurso onde não dá resultado. Todos temos inúmeros dados disponíveis e muitos deles gratuitos, como Google Analytics, Meta Ads, Audience Insights, biblioteca de anúncios do Facebook, WhatsApp Business, planilha de contatos, são inúmeras fontes de dados. O problema é que ninguém está olhando para eles de forma estratégica. Então, como é que eu posso começar a trabalhar os dados de verdade? Tem um framework simples de data driving com 6 etapas que qualquer campanha pode implementar. Etapa 1, definir o objetivo real. E não pode ser aumentar engajamento porque isso é muito vago. O objetivo real, por exemplo, é aumentar a intenção de votos entre mulheres de 25 a 40 anos na zona urbana em 15% nos próximos 20 dias. Isso sim é específico, mensurável e realista. Etapa 2 é escolher as KPIs certas. KPI
é a métrica que te diz se você está no caminho certo. Para uma campanha eleitoral, KPIs importantes são taxa de reconhecimento, intenção de voto, movimento dentro da jornada do eleitor e taxa de mobilização. Não é curtida, não é alcance, é o que realmente importa para a tomada de decisão. Etapa 3. Coletar e organizar dados. Você já tem dados, você precisa centralizá-los. Você precisa tudo disso em um lugar, de uma forma limpa, organizada, pronto para análise. Etapa 4. Analisar e identificar padrões. Aqui você olha para esses dados e pergunta: qual público está se movimentando dentro da jornada? Qual está travado? Qual funciona em cada etapa e qual não funciona? Você procura por padrões, tendências, anomalias. Isso te diz onde você precisa agir. Etapa 5. Executar com base em insights. Agora sim, você toma as decisões. Não de uma forma rasa. Vamos fazer mais vídeos. Isso é superficial ainda. Você precisa ser mais estratégico. Por exemplo, vamos fazer mais vídeos curtos, no horário das 19 horas, focado em segurança, para mulheres que ainda não seguem o nosso perfil e em tais cidades onde esse tema é mais sensível. Decisão específica e baseada em dados. E etapa 6, medir, aprender e otimizar. Você executa, mede o resultado, compara com o objetivo, ajusta, repete. E isso não é só uma vez, isso é contínuo. Toda semana você está olhando para os dados, aprendendo e otimizando. O cenário ideal é ter uma pessoa dentro do seu time capacitada para essa função. E quando você segue essas 6 etapas, tudo muda. Deixa eu te contar algo que eu vejo acontecer com muita frequência. Tem campanha que investe pesado no Instagram, com criativos bonitos, vídeos bem produzidos, mas quando você olha para os dados e analisa o perfil do público daquele canal, daquele perfil, descobre que o conteúdo produzido está sendo entregue para a pessoa errada. Isso, você perde proximidade com o público. Vou contar algumas situações que aconteceram nas campanhas de 2024 que eu trabalhei. Eu identifiquei alguns candidatos que tinham a sua base de seguidores pulverizadas em diversas cidades, e nenhum deles tinha consciência disso. Imaginavam que a sua base era toda local. Mostrei que não. Em alguns casos, apenas 30% da sua base era realmente local. O resultado é que o conteúdo era lindo, mas chegando para a pessoa errada. Em uma situação como essa, era especialmente importante não depender de alcance orgânico. Isso é um exemplo simples de data driving. Não é complicado e é muito inteligente. Outro exemplo é a campanha que testa mensagens sem dados de forma totalmente aleatória. Por exemplo, ela cria 5 criativos, como eu falei, aleatórios, posta todos os criativos e espera para ver qual vai dar resultado. Mas no final ela está gastando tempo e recurso testando no escuro. Isso é aposta. Agora com dados, você analisa o histórico do eleitor, analisa pesquisas e você consegue saber que, por exemplo, ele está preocupado com segurança e que essa mensagem ela gera 3 vezes mais engajamento. Você testa dentro dessa categoria e não testa no escuro. Isso economiza tempo, aprende mais rápido e otimiza melhor. Dados não são luxo, ao contrário, eles são uma forma de economizar. Agora, também existem erros de campanhas que tentam ser data-driven. Erro 1. Coletar dado e não usar. Tem campanha que implementa Google Analytics, coleta dados por meses, mas nunca olha para os dados. Dado sem ação não tem valor. Erro 2. Confundir correlação com causação. Vamos lá. Você vê que quando você posta no horário X, o engajamento sobe. Aí você conclui que o horário X é a razão. Pode ser. Mas pode ser que, na verdade, naquele horário você postou um conteúdo melhor. A sua análise precisa ser profunda. Sem uma análise profunda, você acaba tirando conclusões superficiais e erradas. Erro 3. Otimizar métrica errada. Você está tão focado em aumentar alcance que você esquece de medir a evolução do público ao longo da jornada do eleitor. Aí é o caso de uma métrica bonita com resultado ruim. Erro 4. Não atualiza os dados. Dados de 3 meses atrás não te dizem o que está acontecendo agora. Você precisa de dados quentes, atualizados e, de preferência, contínuos. Você quer saber quem quer que você acredite que isso que eu estou ensinando é complicado? O seu adversário. Esses erros são comuns, mas eles são evitáveis se você entender que dados não são decoração, elas são ferramentas de decisão. Então eu vou te passar um roteiro para que você utilize na sua próxima reunião com a equipe. Primeiro, defina o objetivo real, não algo genérico como aumentar a visibilidade.
Defina algo preciso, como aumentar a intenção de votos em X% entre o público Y até tal data. Escreva isso de uma forma clara para todo mundo. Segundo, escolha 3 KPIs que realmente importem. Eu não estou falando em 5, eu não estou falando em 10, estou falando em 3. Por exemplo, taxa de reconhecimento, intenção de voto, movimento dentro da jornada. Esses 3 KPIs dizem se você está ou não no caminho certo. Terceiro, centralize seus dados. Você não precisa, para isso, de uma plataforma cara. Você pode usar uma planilha bem organizada e vai funcionar. Pode usar o Google Planilha, dados do Google Analytics, dados da plataforma de Ads. O importante é que tudo esteja num só lugar. Agora, se você tiver alguém no seu time que trabalhe com automação, tudo isso fica mais ágil. Quarto, olhe para os dados toda semana. Não deixe os dados acumularem. Toda semana, por exemplo, numa segunda-feira, você senta com o seu time e pergunta: o que os dados estão dizendo? Estamos no caminho certo? Precisamos ajustar alguma coisa na campanha? Essas 4 coisas já transformam uma campanha. Agora você pode pensar: como é que o Data Driving conecta com a jornada do eleitor que eu tanto falo aqui no canal? E a resposta é bem simples. Dados ajudam a definir aonde o eleitor está dentro da jornada. Um sem o outro não funciona. Com dados, você pode, por exemplo, saber que o eleitor está ainda numa fase de consciência. Mas se você não tem dado, você não sabe que tipo de conteúdo vai funcionar com aquele público. A verdade é essa: você já tem dados. A pergunta é, o que você está fazendo com eles? Porque campanha que usa dados ganha, e campanha que não usa perde. Não é mágica, é método. Nos próximos vídeos eu vou detalhar como implementar cada uma dessas etapas na prática e falar mais sobre como coletar informações, como analisar e como tomar decisões com base em dados. Se você não quer perder campanha porque tomou uma decisão errada, continue acompanhando as séries aqui no canal. Se esse vídeo merecer, compartilhe com seus amigos que gostam de marketing e estratégia. E comenta aqui embaixo quais métricas você acredita serem as mais relevantes para uma campanha. E eu vou responder cada uma das mensagens. E até o próximo vídeo.